E o dia que o governo não quiser mais o Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, eu, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cida morreu, Silvinha e Cíntia foram discutidas, são minhas filhas, não são minhas filhas, era casado, não era casado, e hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Quando eu corri atrás de mulheres, como alguns colegas meus correm, cada dia uma, eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, não vão acreditar, mas eu me satisfaço com ela, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Comigo é pau na mão e pão na outra. Filho meu não pode ser nem bêbado, nem vagabundo, nem ladrão. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege em segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão? Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? Não. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo, as religiões, elas todas são
convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei porquê, sinto que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. E agora vai a minha resposta. Lembram há 2 ou 3 semanas atrás, quando eu voltei das minhas férias, das minhas turnês pelos médicos de Boston, e que eu dizia, e parei, eu dizia, lá em Boston, olhando sozinho, sem a minha mulher, sem as minhas filhas, eu via uma moça no hotel, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, trabalhando muito. E quando terminava o horário dela, ela relaxava e dizia, agora sou uma cidadã. Mas enquanto ela trabalhava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, se a mãe dela passasse na porta do hotel, ela não tinha tempo de dizer nada além do alô mamãe, mais nada. O americano trabalha duro. Uma das palavras que os americanos aprendem na escola é trabalho duro. Work. Deve ser isso. Trabalho duro. Mas o americano trabalha duro. Os povos desenvolvidos trabalham duro. 8 horas só. As outras 8 horas dormem. E as outras 8 horas se divertem. Porque trabalhar duro é uma obrigação de quem quer trabalhar. Mas o americano trabalha duro, muito duro. Não tem tempo nem de bater um papo com a mamãe se a mamãe passar no emprego dele. Mas ele tem casa, ele tem comida, ele tem hospital, ele tem remédio, ele tem educação para os filhos. Dizem que o brasileiro é indolente. E aí eu parei, lembram? Agora continuo. É indolente por quê? Porque ele também trabalha duro, mas ele não tem comida, ele não tem casa, ele não tem hospital, ele não tem remédio e ele não tem educação para os filhos. Então, para que trabalhar? Ele é indolente? Ou será, traduzindo o que a Silvinha disse, ele não ganha para comer, não ganha para morar, não ganha para pagar o hospital, não ganha para comprar remédio e não ganha para educar os filhos? Por que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro: ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração.